Será que eu tenho dedo podre? Sou Pablo Tufano e eu ajudo pessoas a superar o término de relacionamento muito rapidamente. Vamos falar sobre esse popularmente chamado dedo podre, né? O que é isso? É quando você parece que escolhe uma pessoa e é sempre a pessoa errada. Escolhe outro, é pior ainda. Escolhe outro, é pior que todos os outros juntos. Como é que isso acontece na prática? Né? Então, eu vou contar um dos casos de uma pessoa que passou pela minha mentoria. Então, ela me contava: Pablo, eu não sei por que eu não consigo terminar com esse cara. Porque assim, eu não sei como é que ele não entende, que não me respeita, porque, olha, eu sou uma pessoa culta, eu sou uma pessoa, né, que estudei, que tenho várias formações e que sou bem de vida e que tenho um, um conhecimento, assim, uma cultura afinada. Eu gosto de ópera, eu gosto de coisa da Europa. E esse cara só gosta de samba, ele gosta de cerveja, eu nem gosto de cerveja, ele gosta de me levar pra favela pra ver futebol, eu nem gosto de futebol, e escutar samba, eu nem gosto de samba. E como é que ele não percebe que eu não gosto de todas essas coisas? Quando é que ele vai aprender a me respeitar? Né? Parece que eu tenho um dedo podre, porque eu só escolhi um cara enfim, que não tem nada a ver comigo, mas ele me atrai e eu não consigo largar. E aí quando a gente começa a fazer os processos, né, e se vê qual que é a minha abordagem, né, que consegue ter resultados muito rápido, é ver que o que está acontecendo hoje, seja o que for, tem uma influência grande na infância. A infância, ela, se a gente não olha ela terapeuticamente, ela acaba determinando a nossa vida, né? E aí quando ela olha a infância dela, ela vê o carro chegando em casa, ela é criança, né? E ela sente medo do pai, e quando entra o pai, ela, nossa, eu percebi que eu detesto o cheiro de cerveja, mas quando eu sinto cheiro de cerveja, é o cheiro do meu pai. E agora eu começo a perceber que todos os homens que eu me relacionei tinham alguma coisa do meu pai. Ou era careca, ou era gordo, ou xingava, falava palavrão, ou tomava cerveja, alguma coisa. E essa coisa, por mais que eu não gostasse, me atraía. E aí então eu fiz exercício com ela. Então olha para o teu pai e diz para ele: pai, eu te amo profundamente. E o amor que eu tenho por ti é teu. E o amor que eu tenho pelos homens é o amor que eu tenho pelos homens. E é diferente. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu posso te amar do jeitinho que você é. E eu me permito escolher os homens que eu amo, que me amem, que me respeitem, que gostem das coisas que eu gosto. E aí depois disso ela acabou terminando com o cara finalmente e tendo um relacionamento muito mais feliz depois disso. Como é que é a lógica por trás, né? O que acontece agora na teoria, né? O que a psicologia explica sobre isso, né? Que quando a gente tem um trauma de infância, né? Por exemplo, ver o pai xingando, o pai abandonando, né? Vamos falar de abandono, que é muito comum isso, né? Um abandono, ele pode ser realmente o pai abandonando a mãe, ou você pode se sentir abandonada porque você ficou no colégio, esperou e sua mãe atrasou. Você tinha que te pegar no colégio, só que ela ficou 10 minutos atrasada, porque ficou presa no trabalho, no trânsito, e todas as crianças tinham ido embora, você ficou sozinha no colégio e você se sentiu abandonada. E aí então, quando a gente sofre um abandono, né, que pode ser uma coisa grande ou pode ser uma coisa do dia a dia, o nosso inconsciente, ele acredita, aconteceu no passado, logo vai acontecer no futuro. Eu fui abandonado no passado, naquele dia específico, então vou ser abandonada sempre. Ou minha mãe foi abandonada, logo eu vou ser abandonada também. Essa é a primeira crença principal, que as coisas vão se repetir. E aí, como é que você avalia se você tem essa crença? Né? Então, se você olha para si mesmo e você sente, olha,
os homens vão me abandonar, se você sente que isso é uma verdade, provavelmente você tem esse trauma aí. Porque racionalmente, não quer dizer que os homens vão te abandonar. Né? Racionalmente isso não é uma verdade absoluta, mas talvez você sinta que é uma verdade absoluta. Aí sim é o seu caso. E aí quando a gente tem esse caso, esse tipo de esquema, que é a palavra técnica, o que acontece? A gente tem 3 formas de reagir. Uma delas, que a gente chama de resignação, é garantir que o passado se repita. Olha só que tenso. Garantir que o passado se repita, mesmo que eu não queira, mesmo que me prejudique. Por exemplo, eu digo que eu quero um relacionamento saudável. Eu digo que eu quero me casar, que eu quero ter uma família. Mas, quando eu olho as pessoas que eu me relaciono, são pessoas indisponíveis, são pessoas que não querem casamento, pessoas que não querem relacionamento, pessoas que não querem isso. Pessoas que me agridem, pessoas que me abandonam, pessoas que me traem. Né? Isso é um fato que aconteceu. Né? Então você está dizendo uma coisa, mas as suas escolhas estão mostrando que é outra. Então esse desalinhamento, né, é que a gente pode considerar como popularmente falado, dedo podre. Né? No caso, no exemplo que eu falei, né, racionalmente ela queria alguém que fosse compatível, que fosse com uma cultura erudita, que gostasse das mesmas coisas, mas o que acontece é que ela era atraída, ou seja, inconsciente atraía ela a encontrar homens que fossem parecidos com o pai, para garantir que o passado acontecesse, mesmo que ela não quisesse, que ela não queria aquele tipo de homem, ela dizia que não queria, mas ela estava naquela relação, entende? Então, a gente tem que olhar que o que a gente diz que a gente quer não necessariamente é o que a gente escolhe. A gente tem que olhar que as escolhas são feitas lá pelo inconsciente, na maioria das vezes. São decisões inconscientes. Então, o meu trabalho é tornar essas decisões inconscientes conscientes, ver o que você decidiu no inconsciente. Então, se você decidiu ter relacionamentos de abandono, por exemplo, e tomar uma nova decisão inconsciente. Porque o que atrai o nosso presente, o nosso futuro, na maioria das vezes, são as decisões inconscientes, aquelas que estão lá dentro, lá no nosso sistema límbico. É isso que realmente a gente vai atraindo. E aí então, quando a gente consegue fazer isso, a gente pode abandonar o dedo podre. E aí sim a gente consegue estar livre. Né? O trabalho é olhar para trás, estar livre das decisões ruins para tomar livremente decisões boas. Por exemplo, me relacionar com alguém que seja uma pessoa amorosa, respeitosa e que tenha compatibilidade comigo. Fez sentido? Então te convido a participar da minha mentoria também, onde a gente trabalha essas questões profundamente e de uma maneira rápida, certeira, e que isso faz uma diferença enorme na vida. Tá bom? Ficou interessado? Comenta aqui embaixo, manda mensagem e vamos trazer amor para tua vida, um amor que realmente você merece.